E aí, pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o Blau e eu quero dizer rapidinho antes da aula começar que todos os vídeos e apostilas do curso Shell Script Descomplicado são distribuídos sob os termos da licença livre CC BY SA 4.0, que, simplificando, significa que você pode copiar, distribuir e compartilhar com quem você achar que deve compartilhar. Mas, se você adquiriu algum desses materiais através da camaradagem de algum amigo ou amiga, fique à vontade para conhecer o nosso trabalho e para conhecer principalmente as formas de adquirir o curso você mesmo e assim contribuir para a continuidade do meu trabalho, ok? Então, bora lá, porque tem muito assunto na aula de hoje. Maravilha! Aproveitando que essa é a primeira das 24 aulas que nós teremos pela frente, eu acredito que seja o momento perfeito para a gente esclarecer algumas coisas muito importantes que farão toda a diferença daqui para frente. Para começar, o próprio nome do curso já envolve algo que, para mim, é de extrema importância, que é o conceito, a ideia. O que eu estou querendo descomplicar? O que significa descomplicar? Significa que o Shell é complicado e ele precisa de alguém explicando ou descomplicando as coisas? Não, o Shell já é uma abstração, ou seja, já é uma remoção de várias complexidades na operação do computador, especificamente no sistema operacional GNU com Linux ou o seu ancestral direto, o sistema operacional Unix, né? Então, o Shell já surge como algo para ser descomplicado, para descomplicar o uso do computador. No entanto, descomplicar não significa subestimar a capacidade que as pessoas têm de entender por que estão fazendo algo. Ou seja, o como chega a ser menos importante do que o porquê. Então eu acredito que se você entende o porquê das coisas, você se torna perfeitamente capaz de elaborar as próprias soluções, de elaborar os próprios o como fazer tal coisa para obter tal resultado. Então, descomplicar significa dar para você a capacidade, a habilidade de entender o problema que você terá em mãos, saber, conhecer os recursos que o sistema e o Shell oferecem para você, entender como esses recursos funcionam, para daí tomar uma decisão consciente, uma decisão mais próxima daquela que seria a acertada para solucionar o problema que você tiver em mãos. Então, dito isso, vamos para o segundo ponto. Quando eu anunciei o curso, eu disse que ele seria um curso objetivo e completo. Mas o que significa ser objetivo? E aqui, de novo, eu quero deixar claro que objetividade não significa, não tem nada a ver com ser raso, superficial. Não, você não tem como descomplicar, você não tem como construir os elementos para a tomada de decisões, para solucionar problemas, se você não tiver um conhecimento, um fundamento sólido, e esse fundamento sólido vai exigir de você a atenção sobre detalhes, sobre aspectos que não podem ser ignorados. Mesmo que a gente seja objetivo em relação ao propósito de escrever scripts e aprender a escrever scripts não é um fim por si só, porque envolve o entendimento de como as coisas funcionam. Então, é claro, eu não vou sobrecarregar vocês, principalmente numa única aula com um monte de informações. As informações serão, inclusive, divididas em partes da mesma aula, para que você tenha tempo de assimilar, mas elas não podem ser desprezadas. Não há atalhos, não há como cortar caminho para desenvolver honestamente aquilo que eu me proponho oferecer para vocês, que é uma forma de aprender a criar scripts em Shell descomplicadamente. A descomplicação vai acontecer aqui, tá certo? Ela não vai acontecer no nosso curso, no nosso material, não nos vídeos que eu vou fazer, nas apostilas que vocês vão ter. A descomplicação tem que ser um processo que vai acontecer em você pelo
próprio entendimento de como as coisas funcionam. Tem tudo a ver com o próprio nome do curso, né? Shell Script Descomplicado. Eu já expliquei isso na primeira parte. E, finalmente, a parte do completo é completo porque ele não é fechado em si mesmo. Ou seja, nós temos aqui um material que será bastante completo em relação ao que for apresentado, mas eu vou deixar que você pesquise ou se aprofunde ainda mais naquilo que a gente apresentar aqui, através do material que eu já deixei à sua disposição ao longo de 4 anos produzindo material livre e gratuito sobre o Shell. Tem inclusive aqui o meu livro, né, que você pode baixar gratuitamente ou comprar na loja da Wiclap, mas ele, enfim, está à disposição na internet. Eu vou colocar os links aí depois para você poder baixar. Lá nas apostilas, né, a gente vai colocar sempre algumas recomendações, quando for o caso. Aí já está linkado direto com o PDF online, que está à disposição de todo mundo que queira baixar. E também tem centenas de horas de vídeos sobre o Shell para complementar aquilo que eventualmente falte aqui ao longo das nossas 24 aulas, ok? Então vamos ao primeiro desafio, que é escrever um script em Shell que imprima no terminal a mensagem "Salve simpatia". Bora lá! Muito bem, aqui está então o nosso primeiro problema, e como todo bom problema, para ser solucionado, requer que a gente entenda o que está sendo pedido. E aqui, mais do que um simples olá mundo, nós temos uma série de conceitos essenciais, fundamentais, que vão acompanhar a gente na solução de tudo quanto é problema utilizando o Shell e os seus recursos, e até recursos do sistema operacional que a gente utiliza através do Shell. Então, é preciso a gente prestar bem atenção em tudo que está sendo pedido para entender o problema e, com isso, tirar o máximo de proveito desse primeiro exercício. Vamos lá. Primeiro, escreva um script em Shell. Já começa daí. Se eu falo script em Shell, se o problema envolve isso, escrever um script em Shell, significa que eu tenho que entender, eu tenho que saber, primeiro, o que é um Shell e, segundo, o que é um script. Depois vem ali que imprima uma mensagem, seja ela qual for. O que significa imprimir uma mensagem? Eu estou trabalhando aqui com um teclado, mouse, significa que eu quero usar uma impressora para colocar a mensagem numa folha de papel? O que significa isso? Outro ponto importante é que essa mensagem tem que ser impressa, já está claro, não é numa folha de papel, é no terminal, mas o que é o bendito do terminal? E, finalmente, e aí eu vou revelar para vocês, né, quais são os 5 pontos que eu pessoalmente considerei importantes destacar ou elucidar para entender esse problema. E o 5º ponto é justamente quais são os recursos do Shell que eu tenho à disposição, ou que seja do sistema operacional, para realizar aquilo que me é solicitado, imprimir uma mensagem no terminal usando um script em Shell. É isso que nós vamos ver ao longo das próximas partes dessa aula, né? Começando com a resposta à primeira pergunta, né? O que é o Shell? No seu aspecto mais genérico, a gente pode dizer que o Shell é um software, é um programa. Agora, ele é um programa especial em sistemas operacionais parecidos com o Unix. O Unix foi um sistema operacional desenvolvido lá no finalzinho dos anos 60 e início dos anos 70 e que gerou toda uma tradição de sistemas operacionais, toda uma linhagem de sistemas operacionais. Esses sistemas envolvem o próprio Unix, clones do Unix, reimplementações do Unix, entre elas, por exemplo, o BSD. Essas reimplementações do Unix a gente chama de família Unix, e hoje em dia nós temos inclusive os Unix livres, como o FreeBSD, o OpenBSD, e alguns que não são tão livres assim, mas fazem parte da família, como é o caso do macOS. O macOS é um sistema operacional da família Unix. O sistema Unix tem várias características
características que não vêm ao caso aqui para a gente, mas é uma pesquisa super interessante. Procurem a história do Unix, tentem encontrar vídeos no YouTube a respeito disso, vocês não vão se arrepender, porque é uma história muito bacana, muito ligada às origens da cultura hacker, ok? Mas enfim, e no nosso caso, o GNU Linux? Bom, o GNU Linux ele é apenas parecido com o Unix. O GNU surge lá nos anos 80, em meados dos anos 80, como uma proposta de criar um sistema operacional parecido com o Unix, com o diferencial de ser um sistema operacional livre, ou seja, um sistema operacional que dá para a gente as liberdades de utilizar o software para qualquer propósito, de entender, estudar como esse software foi feito, como ele funciona, fazer modificações caso necessário, compartilhando inclusive as modificações que a gente fizer no sistema e, evidentemente, compartilhar até o original, né, para que a gente possa ajudar outras pessoas a exercerem com liberdade a sua computação. Então, o GNU foi é um sistema operacional, não foi? Porque ele está aqui presente, está na minha máquina, né? Criado, projetado com essas características, com ênfase na questão da liberdade, mas muito parecido com o Unix. Por isso a gente chama o GNU de Unix-like. Para facilitar, para não ficar falando família Unix e Unix-like, a gente vai falar apenas Unix-like, parecido com o Unix na maioria das vezes. Quando eu escrever, eu vou simplificar como Unix-like, ok? Mas, enfim, qual é a importância do Shell em sistemas operacionais parecidos com o Unix? A importância é que o Shell é um dos 4 componentes básicos de qualquer sistema operacional parecido com o Unix. Esses 4 componentes são esses aqui, ó. Vou mostrar para você. Ó, é um kernel, já vou explicar o que é, uma biblioteca C padrão, que também requer uma certa explicação, o shell, que vai funcionar como interface padrão desse sistema, e vários programas que irão compor a base de utilitários do sistema. Então, nós teremos programas tradicionais do Unix até hoje sendo implementados, no caso do nosso GNU e em outras plataformas também, porque eles são comuns a todos os sistemas parecidos com o Unix. Então, isso é a base de um sistema operacional Unix. Vamos dar uma olhadinha no kernel. No caso dos sistemas parecidos com o Unix, o kernel cumpre com uma das funções do sistema operacional, que é de criar primeiro uma abstração do hardware, ou seja, pegar todo o hardware do seu computador e transformar isso de algum modo, deixar isso de algum modo acessível como software, como programas ou como recursos que os programas poderão utilizar. Porque sem essas abstrações, cada programa que a gente criasse teria que implementar de algum modo uma forma de utilizar o hardware. Então cada programa faria isso do seu jeito. Com o sistema operacional não é necessário fazer isso. O kernel já vai construir, disponibilizar para os programadores algumas formas pré-determinadas de acordo com o próprio sistema operacional, né? Com as características do sistema operacional, para que os programadores acessem o hardware de algum modo. Só que isso não é feito em sistemas Unix, isso não é feito diretamente através do kernel. É preciso ter um conjunto de funções que esses programadores vão utilizar nos seus programas para solicitar ao kernel um determinado recurso ou para acessar o hardware de algum modo. Então, como o Unix e os sistemas operacionais parecidos com o Unix são escritos primariamente na linguagem de programação C, que inclusive foi inventada, foi criada para desenvolver o próprio Unix, né? Nós temos um conjunto de funções, uma coleção de funções que recebe o nome de biblioteca C padrão. Isso é o que a gente chama de libc no caso do Unix, ok? A libc é uma coleção de funções, de funcionalidades que o seu programa pode utilizar, o programa que você está criando pode utilizar para fazer o que tiver que fazer com o hardware.
Finalmente, o Shell aparece aqui como um dos programas fundamentais da base de um sistema operacional Unix, porque o que eu falei da biblioteca C padrão, por exemplo, ela é uma interface, ela acaba sendo uma interface entre os programas que a gente cria e o sistema operacional, ou até o próprio hardware, né? Através do kernel. E o Shell tem uma relação semelhante, mas com a pessoa utilizadora do sistema. Você vai usar o sistema, você não vai escrever novos programas necessariamente, né? Você não vai escrever programas em linguagem C, acessando os recursos da biblioteca C padrão para ter acesso ao kernel. Não, você não precisa de nada disso. Um dos programas criados para ser utilizado no sistema Unix é um Shell. Então, aliás, são vários shells, nós vamos falar sobre isso. O shell é exatamente esse programa que vai fazer o papel de interfacear, né, de criar uma forma da pessoa utilizadora operar o sistema, operar o hardware, inclusive. Então, o shell tem esse papel fundamental. Não há um sistema parecido com o Unix sem o shell. O shell é a interface padrão entre o sistema operacional e a pessoa que vai utilizar o sistema operacional. Finalmente, através do Shell, inclusive, nós temos acesso a vários programas que fazem parte, como eu já disse, da base de utilitários do sistema. Mas quando se trata de GNU, que é um sistema Unix-like, né? É claro, nós temos algumas peculiaridades, algumas particularidades específicas de sistemas GNU com o kernel Linux. E aí essa coisa de distinguir o GNU com o Linux ou GNU/Linux acaba sendo lógica, mais do que importante, por questões até de valorizar o projeto GNU. Isso é fundamental, mas há aqui também uma questão técnica muito importante que leva a gente a utilizar essa forma de se referir ao sistema operacional GNU. Ou é GNU ou é GNU com Linux, a menos, é claro, né? Muitas distribuições GNU Linux hoje em dia não são mais GNU Linux, porque fazem questão, sabe-se lá por quê, de remover toda essa parte relativa à liberdade de computação. Mas para a gente não, para mim pessoalmente não, né? Isso é o que dá mais valor ao sistema operacional que eu escolhi utilizar no meu dia a dia. Ok? Mas vamos olhar as questões técnicas aqui. Por exemplo, o kernel, enquanto os sistemas Unix-like, a gente pode ter o kernel BSD ou qualquer coisa BSD, tem o kernel do Solaris, que eu não me lembro o nome agora, tem o kernel Darwin, né, que é um BSD modificado para ser utilizado no macOS, enfim, tem uma infinidade de kernels da família Unix. No caso do GNU, nós temos o Linux, que também é um kernel livre, tá? Então ele é um software livre em princípio. Há umas questões aí que precisam ser melhor entendidas, mas vamos partir do princípio que, pelo menos em termos de licença, o Linux é um software livre. O Linux em si é um software livre. Em relação à biblioteca C padrão, ali no Unix nós temos a tradicional libc, e no GNU nós temos a glibc, o GNU libc, o que já caracteriza a partir daqui a importância da parte GNU em relação ao sistema operacional como um todo. De novo, existem projetos que substituem a glibc por outras bibliotecas C padrão. Não há problema nenhum. A questão para a gente aqui é que no sistema GNU com Linux é a glibc que está lá presente. O shell padrão do sistema operacional GNU é o bash. O bash ele é utilizado, eu já vou adiantar aqui, tanto no modo interativo, que é quando você utiliza o shell por um terminal, ou no modo não interativo, que é quando você utiliza o shell, por exemplo, entre várias outras formas, através de scripts. Nós vamos falar muito sobre isso nessa aula 1. Mas, voltando aqui ao bash, o bash pode ser utilizado dessas duas formas, tá? Ele é o shell
padrão. Existem outros shells, por exemplo, aqui na minha distribuição GNU Linux, que é o Debian, né, eu tenho um outro shell padrão para o Debian, que é o shell Dash, com D de dado, que é um shell específico para uma certa finalidade que nós veremos daqui a pouco. Mas eu poderia usar o Bash no lugar Bash com B de bola, no lugar do Dash com D de dado, tranquilamente. E, finalmente, todos aqueles programas da base do sistema, os utilitários da base Unix, no GNU com Linux, nós temos o GNU Core Utils, suítes, várias suítes de utilitários, como o GNU Core Utils, o GNU Find Utils, GNU GCC, GNU grep, GNU sed, GNU AWK, enfim, é um monte de programas para a gente poder operar o sistema GNU da mesma forma que a gente faria com um sistema Unix qualquer, tá? Então, isso é vamos dizer assim, é a visão mais básica, mais elementar do Shell. O Shell é um software que faz parte daquilo que a gente chama de sistema operacional parecido com o Unix.